Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre a última parte do Credo Apostólico, já finalizando. Olha só, são várias aulas, né? 12 sentenças grandes, né? Um curso muito grande, mas ele reúne basicamente a síntese da fé católica, né? Pois bem, então o que significa creio na vida eterna? Amém. Bem, acredito eu que muitas pessoas, não sei, pela falta de informação, elas esqueceram o que significa a vida eterna. É o seguinte, para que você tenha noção da vida eterna, eu vou colocar esse seguinte esquema. Primeiro, Deus lhe criou com propósito, livre-arbítrio, para escolher o que você quer da vida. O propósito é o seguinte, retornar para Ele, certo? Só que o pecado original lhe faz marcas distanciam e rompem de Deus, porque nós herdamos esse pecado original diretamente dos nossos pais, que herdou dos nossos avós, e assim por diante até chegar em Adão e Eva. Isso é apagado, essa marca do pecado original, ela é apagada por meio do batismo, do qual você então começa a se professar como filho de Deus. Entende? Se você então é batizado, você é um filho de Deus. Você entra no processo salvífico de santificação. Só que durante a vida, você comete atos que você, pelo seu livre-arbítrio, você pode pagar as consequências dele. Por exemplo, se você matar alguém, vai ter a lei ali que vai tentar te punir, por exemplo. A mesma coisa acontece espiritualmente, porque você colhe os frutos daquilo que você viveu ainda na vida, só que você vai colher na vida eterna. Exatamente no momento após a sua morte, acontece isso daqui, ó, essa palavrinha, julgamento. E é no julgamento que você tem três apenas três destinos que você poderá ir. Número um, o céu, onde todo mundo quer. Número dois, o purgatório. Número três, o inferno. O inferno, vamos começar do inferno, que é a parte inferior, né? O inferno são aquelas pessoas que morrem em estado de pecado mortal, estado grave. Lembrando que o pecado é um rompimento para com Deus, por livre iniciativa da pessoa. Deus quer alcançar a graça santificante dele. Deus quer alcançar, mas a pessoa dá as costas. Então não é a pessoa que é condenada ao inferno, mas é a própria pessoa que se autocondena. Entende? O inferno, e aí é muito importante, as pessoas associam inferno, céu e purgatório como lugar. Não é lugar. E lugar envolve espaço e tempo, matéria. Lugar, ó, inferno é um estado da eterna separação de Deus e absoluta ausência do amor. Estado. O inferno é um estado de alma, um estado de espírito, da eterna separação de Deus e absoluta ausência do amor. Quem morre em pecado grave, tendo plena consciência de que é pecado grave, e pleno consentimento e vontade de fazer, e assim ele fez, e sem disso se arrepender, por isso que a importância do sacramento, da confissão, da unção dos enfermos, que é dada aos moribundos, nos leitos dos hospitais, por exemplo, rejeitando o amor de Deus, que perdoa com misericórdia, exclui para sempre a comunhão com Deus e com os santos. Deus te perdoa a qualquer momento, a toda hora, qualquer segundo. Qualquer segundo ele te perdoa. É milésimo de segundo. A misericórdia dele é infinita. Acontece que você tem que querer. E para isso, tem que ter os sacramentos. Por exemplo, a unção dos enfermos e do sacramento da confissão. Por isso, confesse sempre. O segundo lugar são para aquelas almas que ainda não estão em plena comunhão com Deus, carregam algumas marcas do pecado original e ainda precisam de purificação. Essas almas vão para o purgatório, que é um estado de alma frequentemente imaginado como lugar, é antes o estado de quem morre na graça de Deus, isto é, está em pecado, não está em pecado mortal,
isto é, em paz com Deus e com os outros, mas ainda necessita de purificação para poder estar face a face diante de Deus. Estes estão no purgatório. Isto é o purgatório. Tá? Essa que a gente chama de igreja padecente, né? A igreja militante, que é a igreja que está aqui ainda lutando para ser salvo na terra. A igreja padecente é aquela igreja que está no purgatório, em purificação, né? Essas almas que morreram em estado de graça, porém estão em estado de purificação ainda. E por fim, a igreja triunfante, que é para onde que a gente quer ir, é o céu. O céu, o estado, é um interminável momento de amor. Nada mais nos separa de Deus, como está descrito aqui. Ó. Nada mais nos separa de Deus. O nosso espírito ama o que toda a vida procurou. Juntamente com os anjos santos, alegramos ao lado de Deus e com Deus. Você foi criado para Ele e você retorna para Ele. Né? Isso é muito legal. E aí vem uma pergunta interessante. Mas se Deus é amor, como é que pode então haver um inferno? Como assim? É que as pessoas ultimamente elas confundem, porque elas têm um destoamento moderno, eles confundem, eles olham só ao lado Deus misericordioso, mas Deus esquece que Deus é justo. Se Ele é justo, Ele leva muito a sério o seu livre-arbítrio e Ele respeita. Então, se você escolheu dar as costas para Ele, Ele não vai interferir. Mas se Deus é amor, então como pode haver o inferno? Não é Deus que condena o ser humano. É o próprio ser humano que, por livre vontade, rejeita o amor misericordioso de Deus e a vida eterna, excluindo-se da comunhão de Deus. O inferno é o estado de autoexclusão. O inferno é o estado de autoexclusão. Foi você que escolheu as suas ações durante a vida e separou dele. E isso nada mais é do que o pecado. O pecado é um estado de autoexclusão. Você assim escolheu. Agravado por determinadas coisas, amenizados por determinadas coisas. Mas ainda assim é um estado de autoexclusão, porque você escolheu um bem inferior em relação ao sumo bem, que é Deus, ou os bens superiores, né? Que aí você vai subindo na escala de santidade. Então tá, creio na vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna se iniciará imediatamente após a sua morte. Ela não terá fim. Será precedida por cada um no juízo particular, realizado por Cristo. No momento da sua morte, Cristo vem e te julga. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. E a sua sentença será confirmada no juízo final. E daí vem, então, o juízo particular, depois nós estudaremos o juízo final. O juízo particular... Opa, não estou demais aqui. Vamos lá. O juízo particular O juízo particular é o julgamento da retribuição imediata, que cada um, a partir da morte, recebe de Deus na sua alma mortal. É uma retribuição imediata em relação à sua fé e suas obras. Como é que você foi em vida, mané? Minha senhora e meu senhor, como é que você foi em vida? Se você morrer agora, você colherá na sua alma a sua retribuição imediata da sua fé e das suas obras. Tal retribuição consiste no acesso às bem-aventuranças do céu, imediatamente ou depois de uma adequada purificação, ou então a condenação eterna ao inferno, que é dada pelo pecado mortal, rompimento direto para com Deus. O que se entende por céu? O que a gente leu lá, repetindo, por céu entende-se o estado, não é lugar. É o estado de felicidade suprema e definitiva. Os que morrem na graça de Deus e não precisam de purificação são reunidos à volta de Jesus e Maria, dos anjos e dos santos. A igreja triunfante forma assim a igreja do céu,
igreja triunfante, que hoje vem diretamente face a face de Deus, vivem em comunhão de amor com a Santíssima Trindade e intercedem por nós. E todos que estão no céu intercedem por nós. O que é o purgatório? O purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, mas, embora seguros de sua salvação eterna, estão salvos, vão para o céu, mas ainda precisam de purificação, porque ainda eles ainda estão, existe coisas naquela alma que voltam para si mesmas e não diretamente para Deus. Então ela precisa de purificar para entrar ao céu. Como podemos ajudar na purificação das almas do purgatório? Nós sempre rezamos pelas almas purgatórias em toda a Santa Missa. Em virtude da comunhão dos santos, lembra da comunhão dos santos? Onde as almas purgatórias estão junto com nós. Santos, a igreja triunfante, participando dos bens exteriores e interiores, unidos no mesmo caminho que é o céu. Em virtude da comunhão dos santos, os fiéis ainda peregrinos da terra podem ajudar as almas do purgatório, oferecendo suas orações de sufrágio, em particular o sacrifício eucarístico, mas também esmolas, indulgências e obras de penitência. Reze, quando você estiver comungando o sacrifício eucarístico, ofereça aquela comunhão pela alma dos seus parentes que estão no purgatório, da sua avó, do seu avô, do seu tio, do seu filho, por exemplo, se tiver tido uma perda de um filho, e ofereça isso. Em que consiste o inferno? O inferno, como a gente já viu logo no início, consiste na condenação eterna daqueles que, por escolha livre, morrem em pecado mortal. Eles se auto-excluem da graça de Deus. A pena principal do inferno é a eterna separação de Deus, o único em que o homem encontra a vida eterna, a vida e a felicidade para a qual foi criado, e aqui aspira. Cristo exprime essa realidade com as palavras. De onde que vem isso? Com as palavras. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ele professa isso. Ou seja, se ele diz que existe o fogo eterno, logo existe o inferno, né? Como conciliar o inferno com a bondade infinita de Deus? É daí que existe a pergunta, né? Mas se Deus é infinita bondade, por que então ele manda o povo para o inferno? Assim o povo pensa, né? Primeiro que Deus, apesar de querer que todos tenham um modo de se arrepender, tendo criado o homem livre e responsável, respeita suas decisões. Portanto, é o próprio homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus. O homem que se auto-exclui. Deus é infinitamente bom, ele está lá toda hora. Se quiser voltar para ele, ele vai te abraçar. Aí consiste a bondade de Deus. Só que ele é justo e ele leva em consideração o seu livre-arbítrio. Então, é o homem que exclui voluntariamente da comunhão com Deus, até o momento da sua própria morte. Se, até o momento da sua própria morte, aquele homem persiste no pecado mortal, recusando o ato misericordioso de Deus, Deus está toda hora tentando alcançar ele. E ele, até a sua morte, recusa Deus, recusa confessar os seus pecados, recusa confessar o que lhe afastou do processo salvífico. Aí Deus tenta de todas as maneiras, mas a pessoa não. Deus entristece muito, muito. E é aquele filho que foi criado para ele, condenado. Ele se distancia, ele cai no abismo, ele quer puxar aquela pessoa, ele tenta de todas as maneiras puxar, mas ele não ouve, e ele cai no precipício, para sempre, separado dele. Isso é. Isso é a posição da bondade de Deus para com aquela alma. Em que consiste o juízo final? Lembre, nós temos o juízo particular, que é do momento da nossa morte, mas nós temos o juízo final. O juízo final, que também é conhecido como juízo universal, tá? Consistirá na sentença de vida bem-aventurada ou na sua condenação eterna do Senhor Jesus, no seu regresso como juiz dos vivos e dos mortos, pronunciará em relação aos justos e injustos.
reunindo todos juntos diante dele. A seguir a tal juízo final, o corpo ressuscitado participará na retribuição que a alma teve no juízo particular. Então, como já dito em Apocalipse, né, em Atos 24:15, Jesus voltará. E Jesus voltará para julgar definitivamente, no fim do mundo, todos aqueles que vão para o inferno, vão para o céu. Só que com um detalhe: todas as almas terão seus corpos ressuscitados e viverão a pena, os méritos, no seu próprio corpo, eternamente. Isso é o juízo universal. Então, quando você fala, creio na vida eterna, meu caro, está professando isso. O juízo particular, o juízo final. Céu, inferno e purgatório. Eternamente. Entendeu? É isso que você professa. Quando terá lugar este juízo final? O juízo final terá lugar no fim do mundo, quando só Deus conhece o dia e a hora. Só Ele sabe, não adianta você ficar em cabeça esquentada. Em que consiste a esperança de novos céus e nova terra? Depois do juízo final, o próprio universo, libertado da escravidão do pecado, participará da glória de Cristo, com a inauguração dos novos céus e nova terra. Deus será então tudo em todos e na vida eterna. Isso tem que ficar muito claro, tá, gente? Muito claro. Exatamente este esquema. Nós temos seu juízo particular. Você vai para o inferno, purgatório ou céu. Depois dos fins dos tempos ocorrerá o juízo universal, ou juízo final, onde todos os corpos serão ressuscitados, o seu corpo vai ser ressuscitado, e aquilo que você fez na terra, e todas as consequências dos seus pecados depois da sua morte em outras pessoas, você o colherá na sua carne, no seu juízo final. Ok? Isso consiste no juízo final. Muito bem. Quando nós terminamos o credo, nós professamos assim: creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O que é esse negócio desse amém? A gente reza depois do Pai Nosso, depois da Ave Maria. Amém. A palavra hebraica, amém, que conclui o último livro da Sagrada Escritura, algumas orações do Novo Testamento, orações litúrgicas da igreja, significa o nosso sim, confiante e total a tudo o que professamos crer, confiando totalmente naquele que é o amém definitivo, Cristo Senhor. Significa sim, eu creio e eu afirmo com toda a minha alma que isto é verdade. Isto que significa. E se tudo isso é verdade, logo é Cristo Senhor. É isto que significa o amém. Okay? Então, por isso da importância de se falar o amém depois de algumas orações. Lembrando, por curiosidade, talvez você não saiba, mas a oração do Pai Nosso, logo depois da oração do Pai Nosso, não se fala amém. Por que não se fala amém? Porque o padre ainda continua a oração do Pai Nosso. Depois tem um momento que ele fala amém. Certo? Existe esse pequeno errinho, que às vezes a pessoa, isso até pode ser um exercício para você, para saber se as pessoas estão instaladas ou não na missa, de corpo presente ali, de intelecto presente, totalmente dedicado àquilo, é que se a pessoa estiver prestando atenção, ela não fala amém depois do Pai Nosso. Mas por quê? Porque ela não acredita naquilo? Não. É porque a oração ainda continua, porque o padre ainda fala alguma coisa, o sacerdote, o presbítero, o bispo, né, fala alguma coisa ali depois. Que está na liturgia eucarística, né, e por isso que ele lê no missal, essa continuação do Pai Nosso. E não se fala amém depois disso. Né? Depois do Pai Nosso não se fala amém, mas nesse caso... Agora, se você estiver rezando normalmente, né, um texto, aí sim, se fala amém. Tá? Não tem problema.
Mas nós também falamos, sim, eu creio com toda a minha alma que isto é verdade. Isto é o que nós falamos depois do credo apostólico. Então, resumindo o credo apostólico. O credo apostólico, como nós vimos na primeira aula, é a síntese da fé do católico. É a síntese da fé do cristão. Ele reúne por trás daquelas singelas 12 afirmações, ele reúne tudo, tudo que o católico precisa crer. É isso, gente. Por isso que ele é a primeira coisa que nós estudamos quando nós falamos sobre catecismo. Porque nós temos que estudar o credo apostólico. É a síntese da fé católica lá. Isso nós vimos, revisando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde é de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. E aí ampliando a sua tela, na vida eterna. Amém. Para onde você quer ir? Esse céu aqui ou para esse inferno? Agora nós acabamos de concluir o primeiro módulo sobre o credo apostólico, que reúne a síntese, o coração do cristão. Eu espero imensamente que tenha ajudado você, esse primeiro módulo desse curso, que tenha, com certeza, foi fruto de um trabalho um pouco árduo, né? Tanto fazer a apostila, tanto que fazer as aulas e trabalhar junto com você. Mas existe um único propósito, que a fé de nosso Senhor Jesus Cristo atinja o seu coração, que você ame, conheça para amar. Só isso que eu te peço. Conheça para amar. Leve essa informação agora que você sabe sobre o que é ser Igreja Católica, o que é a síntese da fé católica, e isso você leve aos outros, seus filhos, seus pais, ensine. A Bíblia já fala que muitos, a palavra de Deus fala, muitos se perdem pela falta de conhecimento. Oséias, lá no Antigo Testamento já falava. De fato, muitos ainda se perdem na igreja, construindo um, um espantalho. A gente fala a teoria do espantalho, né, no qual, por exemplo, a igreja, eles pensam, projetam algo daquilo que é a igreja católica, daquilo que é a fé católica, mas não sabem, não debruçam sobre, não estudam sobre. Né? Então, meu objetivo é que esse credo, estudo do credo apostólico, tenha sintetizado em você e despertado em você a curiosidade de estudar mais, de conhecer mais a sua fé, e que para isso ajude você no seu caminho de volta aos braços do Pai. Ok? Muitíssimo obrigado por ter participado desse primeiro módulo. Nos vemos no próximo módulo, né, nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até mais. Um abraço.